Olá, eu sou a Luísa Marucci e esse é mais um Analisando Candidatos, a série de vídeos aqui no canal em que eu divido com vocês as minhas pesquisas sobre os candidatos à presidência da República esse ano. A gente já falou sobre o Álvaro Dias, sobre o Jair Bolsonaro e sobre o Guilherme Boulos. Eu vou deixar os links tanto aqui nos cards quanto na descrição. Essas eleições agora de 2018 são eleições importantíssimas em que a gente precisa votar com muita consciência para a gente fazer a nossa parte na melhoria do nosso país. Eu estou dividindo aqui as informações sobre os presidenciáveis, mas a gente também precisa lembrar que é importantíssimo a gente pesquisar sobre os candidatos a deputado estadual, a deputado federal, senador. Esse ano a gente tem a chance de renovar as câmaras, renovar o Senado, que são as pessoas que fazem as nossas leis, que aprovam os nossos orçamentos, que supervisionam o executivo. Então a gente precisa de uma vez por todas entender que o legislativo é muito importante. Então a gente também tem que pesquisar para os candidatos a esses cargos. E além disso, a gente vai eleger também um governador para os nossos estados, o que também não preciso nem dizer que é muito importante. Como sempre, quero deixar claro que esses vídeos não têm intenção de fazer campanha contra ou a favor nenhum dos candidatos. Eu só tô mesmo dividindo as informações que eu estou encontrando com vocês, certo? Antes de mandar rodar a vinheta, quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, porque não custa nada e me ajuda pra caramba. Vai lá no botãozinho vermelho e se inscreve. Agora sim, roda a vinheta. No vídeo de hoje a gente vai analisar o Ciro Gomes, do PDT, que tem como candidata a vice a Cátia Abreu. O Ciro Gomes está na vida pública desde 1983, quando ele foi eleito deputado estadual no Ceará. Em 1989 ele foi eleito prefeito de Fortaleza, mas ele ficou no cargo apenas 15 meses, porque ele se candidatou e foi eleito a governador do Ceará em 1991. Cargo que ele exerceu até 1994. Depois disso, ele foi ministro da Fazenda no governo Itamar Franco, entre 1994 e 1995. Aí ele passou um tempo nos Estados Unidos, foi ser pesquisador convidado em Harvard, ficou um tempo lá, e quando ele retornou foi quando ele se candidatou pela primeira vez à presidência da República, em 1998. Ele não foi eleito e tentou novamente em 2002, também não conseguindo o cargo. De 2003 a 2006, ele foi ministro da Integração Nacional no governo Lula e de 2007 a 2011, ele foi deputado federal pelo Ceará. Aí, entre 2013 e 2014, ele foi secretário de Saúde do Ceará e depois disso, ele passou a atuar na iniciativa privada. O Ciro Gomes é bem polêmico e tem fama de ser falastrão e intempestivo. Ele acumula mais de 70 processos de indenização ou de crimes contra a honra. A maioria deles são processos movidos por inimigos políticos, como por exemplo o presidente Michel Temer, a quem ele chamou de participante da quadrilha PMDB, e o Bolsonaro, a quem ele chamou de moralista de Goela. E aí pode colocar na lista o José Serra, o João Dória, dentre muitos outros que já moveram processos contra ele. Mas, fora as diversas ações de danos morais, calúnia e difamação, eu não encontrei nenhum outro tipo de acusação contra o candidato. Vamos falar agora sobre os posicionamentos e propostas do candidato. Começando, como sempre, com a Previdência Social, que é um seguro social que subsidia as pessoas que se aposentam ou precisam parar de trabalhar por alguma doença ou por invalidez. A reforma da Previdência virou um dos assuntos centrais das discussões econômicas aqui do Brasil, porque a gente vem enfrentando um rombo crescente nesse setor. Sobre a reforma da Previdência, ele defende a implementação de um sistema previdenciário multipilar, ou seja, baseado em 3 pilares. O primeiro pilar seria dedicado às políticas assistencialistas e seria financiado pelo Tesouro. O segundo pilar seria a previdência por repartição, que já é a utilizada atualmente, mas com alguns ajustes. E o terceiro pilar seria o regime de previdência por capitalização, ou seja, poupanças individuais.
Pelo que eu pude apurar nessa proposta do Ciro Gomes, a previdência por repartição seria usada por todos, mas teria um teto máximo do valor da aposentadoria, ou seja, a pessoa se aposentaria por repartição, pelo sistema de repartição, mas não poderia ganhar mais do que 4 ou 5 salários mínimos depois de aposentado. E caso o trabalhador queira complementar a renda da aposentadoria, aumentar o valor máximo da aposentadoria, aí ele utilizaria também o regime por capitalização. Então, pelo que eu pude entender, esses dois sistemas eles coexistiriam e os trabalhadores poderiam utilizar os dois. Falando aqui um pouquinho sobre a diferença entre a previdência por repartição e por capitalização. A previdência por repartição é a que a gente usa hoje, é um sistema solidário, ou seja, quem está trabalhando, quem está na ativa hoje paga a previdência social e com este valor é subsidiado a aposentadoria de quem já está inativo. Quem está na ativa contribui com quem está inativo. E o sistema por capitalização funciona como uma poupança individual, ou seja, você contribui para a sua própria aposentadoria no futuro. Vamos falar agora sobre a reforma trabalhista, uma reforma que foi aprovada no governo Temer e muda pontos básicos e fundamentais da legislação trabalhista, como, por exemplo, a maneira que se tira férias, a negociação direta entre patrão e empregado, a questão da terceirização, condições de trabalho de gestantes, contribuição sindical, dentre muitos outros pontos. Eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns links que falam sobre a reforma trabalhista, caso você queira saber mais informações. O Ciro Gomes propõe uma revisão desta reforma trabalhista de modo a adaptá-la às novas tendências de mercado. Ele fala ainda no seu plano de governo em incentivar empresas e trabalhadores a realizar trabalhos de contrato mais longos, estimular aumento de produtividade, diminuir a insegurança jurídica e alavancar o empreendedorismo. Além disso, dentro da proposta de governo dele, tem uma área específica falando sobre um sistema emergencial de empregos, onde ele fala na criação de 2 milhões de empregos no primeiro ano de governo dele, caso ele seja eleito. Lá no site oficial do candidato, ele coloca um passo a passo de como ele pretende fazer essa implementação dos 2 milhões de empregos no primeiro ano. E lá o passo a passo diz o seguinte: reativação de milhares de obras públicas que estão paradas, a iniciação de um projeto de saneamento básico criando postos de empregos de preferência para os moradores das áreas beneficiadas e retomar o Minha Casa Minha Vida. Segundo ele, essas 3 ações já garantiriam o alavancamento de 2 milhões de empregos nesse primeiro ano. Caso você queira entender melhor essa proposta, eu vou deixar o link que vai direto para essa cartilha, digamos assim, do sistema emergencial de emprego que ele está propondo. Um outro tema muito importante que a gente sempre fala por aqui é a posição dos políticos a respeito da privatização de empresas públicas. Sobre esse assunto, o candidato se mostra contrário à privatização de empresas públicas estratégicas, como, por exemplo, a Petrobras e a Eletrobras. E em seu plano de governo, ele fala em um projeto de soberania nacional. Sobre a PEC do teto de gastos, que também foi aprovada no governo Temer e propôs um limite de gastos públicos por 20 anos, o Ciro Gomes defende a revogação da PEC. O Ciro Gomes vê na reforma tributária um grande caminho para conseguir verba pública para realizar diversos projetos que constam lá no plano de governo dele. E para a reforma tributária, ele tem as seguintes propostas: isenção de tributos na aquisição de bens de capital, redução do imposto de renda para a pessoa jurídica, redução de impostos sobre consumo, PIS, COFINS e ICMS, a criação de um imposto sobre valor agregado, que se chamaria IVA, unificando vários tributos atualmente existentes, a recriação do imposto de renda sobre lucros e dividendos, a elevação da alíquota do imposto sobre heranças e doações. Essas são as principais propostas dele, mas existem outras que constam lá no plano de governo. Em relação à educação, as principais propostas do candidato são as seguintes:
universalizar o acesso de 4 a 17 anos, ou seja, colocar todos os brasileiros entre 4 e 17 anos na escola, eliminar o analfabetismo escolar, melhorar a qualidade mensurada através dos resultados do IDEB e PISA, elevar a média de anos de estudo da população, garantir a permanência e a conclusão na idade adequada, reduzir a evasão e caminhar na direção do alcance das metas de desenvolvimento sustentável da ONU no tocante à educação. E aí, quando ele deu uma entrevista para a Globo News, ele foi questionado de onde sairia essa verba para aplicar as mudanças na educação que ele está propondo. E aí é justamente quando ele destaca a questão da reforma da Previdência, dizendo que contributos sobre lucros e dividendos, sobre grandes heranças e passando um pente fino nas renúncias fiscais que estão ansiosas, já teria aí um caminho bem claro e objetivo de onde sairia a verba para a educação. Ele defende também uma reestruturação do magistério brasileiro, uma base comum curricular e tempo integral nas escolas para creches e ensino fundamental 2 e ensino médio, esses dois últimos com cursos profissionalizantes. Na área da saúde, o plano de governo do Ciro Gomes fala numa estrutura de gestão, supervisão, avaliação e controle no SUS. Um outro ponto que ele considera fundamental na proposta dele para a saúde é a redução da espera para atendimentos ambulatoriais, as consultas especializadas e a realização de exames, bem como a diminuição da espera para cirurgias eletivas. Vamos passar agora para os temas polêmicos, começando com a liberação do porte e da posse de armas para cidadãos comuns. Como eu sempre destaco aqui, hoje no Brasil é possível você ter acesso à posse ou porte de armas, mas é um sistema extremamente burocrático, cheio de requisitos e às vezes você preenche os requisitos e mesmo assim não consegue a sua posse ou porte de armas. Mas já tramita no Senado uma proposta para derrubar essa lei do desarmamento e implantar uma nova lei em que seja menos burocrático você conseguir uma arma de fogo sendo cidadão comum. Sobre esse assunto, o Ciro Gomes se mostra extremamente contrário à liberação de porte de armas para cidadãos comuns. Em relação à legalização do aborto, o candidato fala que nenhum tema será tabu em seu governo e que pretende atuar ali como um mediador entre as diversas pesquisas e opiniões sobre esse assunto. Mas ele não se posicionou, pelo menos aonde eu procurei, ele não se posicionou claramente sobre esse assunto. O Ciro Gomes é contra a redução da maioridade penal e ele também fala que nós não estamos maduros como sociedade para a legalização da maconha e a descriminalização de outras drogas. Vamos falar agora um pouquinho sobre a candidata a vice, porque se tem alguma coisa que a gente aprendeu com Michel Temer é que a gente precisa ficar de olho em quem é o candidato a vice na chapa dos nossos presidenciáveis também. E nesse caso é a Cátia Abreu, que foi deputada federal de 2003 a 2007, foi ministra da Agricultura no governo da Dilma Rousseff entre 2015 e 2016 e hoje é senadora pelo estado do Tocantins. Ela também é empresária e pecuarista. E ali na sua defesa aos agropecuaristas, ela se coloca em constante conflito com alguns ecologistas. Ela foi expulsa do PMDB por criticar publicamente o partido, por votar contra as diretrizes e por criticar duramente Michel Temer. E em 2018 se filiou ao PDT, que é o mesmo partido do Ciro Gomes. Se você quiser saber mais sobre a Cátia Abreu, eu também vou deixar na descrição desse vídeo 2 links com mais informações sobre ela. Vamos passar agora para as peculiaridades da campanha do Ciro Gomes. A primeira delas é que assim que você abre o plano de governo do Ciro Gomes, na primeira página vem escrito que aquilo dali não é um programa de governo, e sim diretrizes gerais e ideias que ele e sua equipe consideram fundamentais. A proposta mais peculiar do candidato e também a mais comentada nesses últimos dias aí é a retirada dos nomes sujos
do SPC, que ele vem transformando aí numa grande parte da sua campanha política, falando que vai ajudar o brasileiro a tirar o seu nome do sistema de proteção ao crédito, limpar o nome do cidadão. E aí, obviamente, lá no site dele, ele explica o passo a passo de como isso seria feito e seria mais ou menos assim. O governo negociaria as dívidas com os bancos, cartões e financiadoras, reduziria os juros e conseguiria baixar a dívida em pelo menos 70%. Aí o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e outros bancos abririam uma linha de crédito para parcelar a dívida, que já estaria renegociada, e os devedores assinariam um contrato de parcelamento da dívida em 36 vezes com 3 meses de carência, ou seja, você começaria a pagar 3 meses depois dessa assinatura do contrato. O que, segundo os cálculos utilizados pelo candidato, daria uma parcela com valor médio de R$40. E assim que o devedor assina esse contrato de renegociação da dívida, automaticamente o nome dele já sai do SPC, ele já fica com o nome limpo. O principal objetivo dessa proposta é justamente estimular o consumo para ajudar no crescimento econômico do país. Caso você queira entender mais ainda sobre a proposta, eu vou deixar também aqui um manual que foi elaborado pelo candidato, explicando ainda mais profundamente como seria feita essa questão da retirada dos nomes do SPC. Sempre que o Ciro Gomes vai dar uma entrevista, vai estar num debate, ele bate na tecla de que é importantíssimo eleger deputados e senadores que sejam alinhados com as propostas do seu candidato à presidência e a governador. Porque senão seria mandar o presidente lá para o Planalto de mãos e pés amarrados. Então seria muito importante você ver ali se o candidato a deputado que você pretende votar fala a mesma língua que o presidente que você pretende votar. E aí, o que vocês acharam da pesquisa do Ciro Gomes? Me contem aqui nos comentários. E caso você tenha outra informação que você queira compartilhar e ache importante compartilhar sobre o Ciro Gomes, deixa aqui nos comentários também. Vamos fazer da caixa de comentários um espaço para a gente discutir política de uma forma saudável. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um monte de links que eu utilizei como fonte para preparar essa pesquisa, além de links que podem te ajudar a entender melhor temas tratados aqui, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a PEC, do teto de gastos, entre outros. Eu realmente espero que você acompanhe toda essa série de vídeos por aqui. Toda semana a gente está analisando um candidato à presidência e eu espero que isso ajude você a decidir o seu voto de forma mais consciente. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, pra gente estimular todo mundo a pesquisar sobre política e a falar sobre política. Quero te convidar também para me seguir lá no Instagram, @luisamaruch, que lá eu também produzo conteúdo nos stories, no IGTV, e a gente pode ter uma discussão mais ampla. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!